Olá e bem-vindos. Hoje a nossa análise vai mergulhar fundo numa fonte bem específica, uma pregação da pastora Graziela Sartório Pavão. Da comunidade cristã Aprisco da Família, né? Exatamente. A mensagem se chama Espera em Deus e o nosso objetivo aqui é descompactar os ensinamentos dela sobre como lidar com as lutas, com o que ela chama de abatimento espiritual. Uhum. E o que me chamou a atenção foi como ela conecta dois textos bíblicos bem diferentes, um do Novo e outro do Antigo Testamento, para construir quase um guia prático para a fé. Sim, e a estrutura que ela monta é muito inteligente. É quase como uma consulta médica espiritual, sabe? Gostei da analogia. Primeiro ela usa uma história super conhecida, Jesus andando sobre as águas, para dar um diagnóstico mais geral sobre o que são as tempestades da vida. Certo. E só depois é que ela pega o microscópio, diríamos assim, e vai examinar a anatomia da tristeza lá no Salmo 42. A proposta é entender a alma abatida não como um fracasso, mas como uma condição que pode ser diagnosticada e tratada. Perfeito. Então vamos começar por esse diagnóstico geral. A pastora introduz um conceito que eu achei, assim, muito poderoso. A pedagogia de Cristo. Sim, A ideia, se eu entendi direito, é desafiar aquela reação quase que automática de culpar o diabo por qualquer dificuldade. ela faz uma pergunta radical. E se a tempestade não for um ataque, mas uma sala de aula? É uma mudança de perspectiva total. Tira o foco do porquê isso está acontecendo comigo Uhum. e coloca em o que eu devo aprender com isso. Isso transforma a pessoa de uma vítima passiva das circunstâncias, sabe? Em uma aluna ativa no próprio processo. Deixa de ser alguém que só aguenta a crise. Exato. E passa a ser alguém que pode extrair um propósito dela. É uma ideia que, na verdade, ecoa em muitas tradições de sabedoria, essa noção do sofrimento como um mestre. Certo, mas essa ideia de aprender com sofrimento pode soar um pouco como um clichê para alguém que está de fato no meio da tempestade, com um barco afundando. Como é que a pastora torna isso algo concreto? Essa é a chave. E ela faz isso através de uma imagem muito vívida do texto de Mateus 14. O problema dos discípulos era o mar, o vento, as ondas. Eles estavam dentro do problema. Sendo jogados de um lado para o outro. Isso. E como Jesus se aproxima? Ele não acalma o mar à distância. Ele vem andando por cima do problema. E a pastora conecta isso direto com a vida de oração de Jesus, que, segundo o texto, tinha acabado de passar horas orando sozinho na montanha. Então a oração não é um pedido para a tempestade parar, mas a fonte de poder para andar sobre ela. É isso. Exatamente. A oração, na visão dela, não é um amuleto que elimina dificuldades. É uma prática que muda a sua posição em relação a elas. Ah, entendi. A comunhão com Deus te eleva, te dá uma perspectiva superior. Você continua vendo as ondas, o vento ainda sopra, mas você não está mais submerso no caos. Você está em outro nível, sabe? Com uma clareza que antes não tinha. Sim, uma clareza que permite ver o problema como algo que está sob os seus pés e não sobre a sua cabeça. É uma metáfora muito forte sobre como a espiritualidade pode alterar o jeito que a gente sente e vive uma crise. Nossa, essa imagem de ganhar uma perspectiva de cima é muito poderosa. E parece que ela usa essa mesma lente para analisar uma crise mais íntima, a do Salmo 42, o que ela chama de alma abatida. Sim, a transição dela é ótima. Sai da tempestade externa para a tempestade interna. E aí que a análise fica profunda mesmo. Pois é. Ela foca naquela pergunta que o salmista faz para si mesmo e que se repete. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? É um momento de autoanálise, né? Brutalmente honesto. Ele não está negando a dor, nem fingindo. Ele está confrontando o próprio sentimento, olhando para ele e perguntando, de onde você vem? E o contexto que a pastora traz para essa pergunta é fundamental. Ela explica que o autor do Salmo provavelmente era um levita dos filhos de Corá. Para quem não tem essa familiaridade, o que isso significa na prática? Isso dá todo o peso dramático para a história. Os levitas da família de Corá eram essencialmente os ministros de louvor do Templo de Jerusalém. Os músicos, os compositores... Isso, os diretores do coral. A vida deles, a identidade, o propósito, tudo girava em torno de estar na casa de Deus, liderando a adoração.
Não estamos falando de um cristão de fim de semana. Um profissional da fé, por assim dizer. Exato. E o drama é que, no momento em que ele escreve esse poema, ele está no exílio, longe de Jerusalém, longe do templo, talvez fugindo. Ele está completamente isolado da sua comunidade, da família e, pior, do seu propósito de vida. Quer dizer, ele, cujo chamado era liderar o louvor, não podia mais fazer isso. Imagina a dor. É a dor de alguém que foi arrancado do seu ecossistema espiritual e vocacional. Isso torna o sentimento dele universal, não é? A pastora usa essa história para mostrar que esse abatimento pode acontecer com qualquer pessoa, mesmo a mais devota. Precisamente. É o sentimento de estar deslocado, de perder o emprego que te definia, de se mudar para longe, de não poder mais fazer o que te dava propósito. Exato. Ela desmistifica a ideia de que o sofrimento emocional é sempre um sinal de falha espiritual. Ao contrário, ela mostra que pode ser uma consequência de circunstâncias da vida que nos tiram do nosso lugar. E é a partir desse diagnóstico que ela começa a investigar as causas. Certo, e ela identifica 4 causas principais, todas tiradas do texto. A primeira parece ser a mais fundamental: uma profunda distância de Deus. Ele usa a imagem de um cervo sedento que anseia por água. A metáfora do cervo é brilhante, porque não é um desejo casual, tipo, seria bom beber um pouco de água. É vida ou morte. É vida ou morte. Um cervo ofegante perde o que o define, sua agilidade, sua velocidade. Ele vira uma presa fácil. A pastora usa isso para dizer que uma alma desconectada de Deus, da sua fonte, se torna frágil, perde a resiliência e vira um alvo fácil para o desespero. É a sede da alma. A segunda causa que ela aponta é a nostalgia. Ele fica se lembrando dos bons e velhos tempos de quando liderava as multidões em festa. Só que essa memória não o consola, ela o tortura. Sim, e essa é uma armadilha muito sutil. A memória pode ser uma fonte de força, mas também pode virar tóxica. Como assim? A pastora até cita um verso de Eclesiastes que é uma advertência. Nunca diga, por que os dias do passado foram melhores do que os de hoje? Pois não é sábio fazer essa pergunta. A nostalgia vira um veneno quando a gente idealiza o passado a ponto de ele nos paralisar no presente. E roubar a esperança no futuro. Exatamente. A pessoa fica presa numa glória que já passou, incapaz de ver qualquer possibilidade à frente. Faz sentido. E a terceira causa são as afrontas, que a pastora divide em externas e internas. A externa é a provocação dos outros. Onde está o teu Deus? Mas ela diz que a voz interna, a da autossabotagem, pode ser ainda pior. Essa dualidade é muito perspicaz. A zombaria de fora só ganha poder de verdade quando ela ecoa uma dúvida que já está gritando dentro da gente. Verdade. Se você está firme na sua convicção, a provocação dos outros bate e volta. Mas se você já está se perguntando, será que Deus me abandonou? Ouvir isso de outra pessoa é devastador. Parece uma confirmação do seu pior medo. O verdadeiro campo de batalha é interno. Com certeza. E por fim, a quarta causa: a pressão contínua das circunstâncias. A expressão no Salmo é um abismo chama outro abismo. A imagem que me veio foi estar na arrebentação do mar, mal consigo me levantar de uma onda e outra já me derruba. Exatamente essa sensação, a exaustão de lutar batalhas sem fim. É quando os problemas vêm em cascata. Um problema financeiro, que leva a um problema no casamento, que afeta a saúde, um abismo puxando o outro. A sensação de ser engolido pelo caos. Mas é nesse ponto, no meio do caos, que a pastora aponta para uma mudança de percepção minúscula na linguagem do salmista, mas que muda tudo, né? Sim, é uma virada de chave genial. Depois de descrever as ondas e as vagas o engolindo, ele diz: todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. O tuas. Esse tuas é a palavra mais importante do verso. Ao atribuir as ondas a Deus, ele está paradoxalmente declarando que aquilo não é um caos aleatório. Se as ondas são de Deus, então Deus está no controle, mesmo que ele não entenda. Mesmo que doa. Mesmo que doa. Não é o acaso, não é o destino, não é um inimigo agindo sem limites. É algo que está dentro da soberania de um Deus em quem ele confia. Essa percepção não muda a situação em si, mas muda completamente a base sobre a qual ele está de pé. Nossa, que virada. No meio do caos, ele encontra a soberania de Deus.
Isso é muito contraintuitivo.